está com a gente, viu? Exatamente às 7 horas e 16 minutos. Neste mês em que se celebra o agosto das juventudes, a Paraíba promove uma série de ações voltadas para o fortalecimento das políticas públicas de juventude, com foco na escuta ativa, inclusão social, formação cidadã e valorização dos jovens em todas as regiões do estado. Para falar sobre essa programação especial, os desafios enfrentados pela juventude paraibana e as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo federal, recebemos hoje aqui no estúdio, no nosso programa, Pedro Matias, que é secretário executivo de Juventude da Paraíba. Muito bom dia, seja bem-vindo, jovem Pedro. Muito bom dia, Poliana, bom dia, Erly. Eu gostaria de agradecer pelo espaço aqui no Conexão Clube, abraçar todos os ouvintes que estão nos acompanhando, toda a juventude que está nos acompanhando, a turma que está aí também pelas redes sociais, pela internet, nos ouvindo nesse momento. Uma satisfação retornar ao Sistema Tambaú. Vamos lá, a gente falando aqui agora sobre, né, esse mês que pega a juventude, essa juventude que pode ser transformadora, vai ser transformadora para o nosso futuro, né? Por bem ou por razoável, e que seja por bem, tá? E o tema dessa Semana da Juventude, na verdade dessa época agora, é saúde mental. Por que seria esse tema selecionado para essa época agora? Eu até imagino. Muito bom dia, Erly. Eu gostaria de agradecer pela pergunta, é uma pergunta extremamente pertinente. Nós temos ouvido anteriormente ao Agosto das Juventudes 2025 muitas demandas da juventude paraibana vinculadas exatamente à necessidade da discussão da pauta da saúde mental, principalmente no pós-pandemia. Muitos jovens seguem adoecidos, seguem sequelados por aquele processo que foi enfrentado na pandemia de Covid-19 entre os anos de 2020 e 2022, e é papel do governo apresentar soluções, apresentar iniciativas que discutam essa problemática e que de certa maneira resolvam essa problemática. Além disso, a ausência de oportunidades, a ausência de perspectiva de vida, de perspectiva de futuro tem influenciado também a saúde mental da juventude. Então, nós, quando discutimos conjuntamente com a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Educação, essa edição de 2025, determinamos exatamente essa necessidade de se tratar nessa edição da saúde mental, buscando iniciativas conjuntas que possam minimizar os impactos já vivenciados pela juventude quando se discute exatamente a saúde mental. A gente, quando fala de juventude, né, Erly, a gente pensa em tanta coisa, é um leque tão grande, tanto de oportunidades, mas a gente também sabe que tem um segmento da juventude que não valoriza tanto essas oportunidades, que às vezes a iniciativa pública, através do governo do estado, por exemplo, fornece, mas que as pessoas às vezes acabam não aproveitando, né? A gente fala desde princípios básicos, Erly, seja na educação, seja na cultura. Como é que você observa essa geração, principalmente nesse segmento que a gente vê, de pessoas que estão cada vez mais dando atenção ao que a gente considera através das redes sociais, até mesmo produtos impróprios para consumo? Olha, nós temos nos preocupado exatamente por isso. Mas, evidentemente, que é papel do governo e da iniciativa pública oferecer os serviços, oferecer as ações, oferecer projetos que impactem de forma positiva a vida da juventude, que impactem de forma positiva a vida das pessoas. Agora, se a turma vai se adequar, vai aderir a essas iniciativas, aí é outra discussão que precisa ser feita. Quais os motivos que estão levando a juventude a não aderir a essas iniciativas? Trabalha-se com os estímulos? E isso aí a gente busca trabalhar com os estímulos. Vou te dar um exemplo. Nós temos um programa de qualificação profissional, que é o Juventude Transformando o Futuro, vinculado à Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer. Só entre 2024 e 2025 nós formamos 2.000 jovens, nós certificamos 2.000 jovens que participaram desse programa. O governador João Azevedo autorizou
a renovação, a segunda etapa. Nós iremos investir, na verdade, agora entre o segundo semestre de 25 ao ano de 2026, mais 3 milhões de reais. Vamos totalizar 7 milhões de reais de investimento para formar mais de 2.000 jovens paraibanos e paraibanas. E cada jovem que participa desse programa, além de material didático, de fardamento, de um certificado válido em todo o território nacional, visto que a unidade certificadora é o Instituto Federal da Paraíba, Campus de Cabedelo, ou seja, é um certificado federal. Além disso, ele ainda recebe um auxílio de R$ 500 para estimular que ele participe desse programa, que ele inicie e que ele conclua, e evidentemente, além de impactar financeiramente a vida da família desse jovem, ainda estimula que ele permaneça no programa, e ao sair dali, nós já temos ouvido inúmeros casos de jovens que já saem, já começam a ganhar seu dinheiro, já começam a acessar uma vaga no mercado de trabalho, e evidentemente que você fecha uma cadeia ali, né? Você inicia a qualificação, e o jovem, ao sair da qualificação, ao sair daquele espaço, ele acessa uma vaga no mercado de trabalho, mas isso se dá através de estímulos. Do ponto de vista da leitura, das manifestações culturais, nós lançamos ontem o edital Juventudes nas Letras, com premiação financeira, com edição de livros para jovens que querem escrever, que querem colocar aí os seus talentos para fora. Além disso, vamos realizar, além da edição de livro, noite de autógrafo, enfim. Então, mais uma iniciativa vinculada exatamente ao estímulo à juventude, que a juventude possa aderir às iniciativas do governo. Além disso, do ponto de vista da geração de emprego e renda, do fortalecimento do empreendedorismo, nós temos o Empreender Juventude. Só no primeiro semestre agora de 2025 já foram liberados mais de 6 milhões de reais de linhas de crédito para jovens de 18 a 29 anos que já têm o seu empreendimento, ou que querem empreender, que querem tirar a sua ideia da cabeça ali e contribuir com esse momento de desenvolvimento que a Paraíba vive hoje. Enfim, além dessas, existem muitas outras iniciativas que dialogam exatamente com a pauta de juventude, seja na Secretaria de Juventude, seja nos demais órgãos e secretarias do governo, e que a gente tem exatamente esse objetivo: não apenas oferecer a política pública, mas também estimular que a juventude paraibana possa aderir a essas iniciativas. Secretário, eu vejo que esses estímulos que Poli trouxe aqui, você concluiu aqui falando aqui, são muitos estímulos para o jovem ele ter aquele rumo certo, o caminho certo. Você vê aí, tem bolsa, tem dinheiro para quando terminar o... Ou seja, como é a procura desse jovem aí? Na nossa época, eu vou falar aqui, eu tô com 44, o Poli também tá na nossa época, um estímulo desse não existia. Não existia. Eu acredito que a fila para entrar num programa desse, num processo desse, deve ser extensa. Não, com toda certeza. Não existia, e a gente ainda concorria, viu? Não existia estágio pequenininho remunerado, você tem 26, eu tenho 40. 25, viu? 25. Não Tá aumenta mais, não não. a minha idade ainda, Minha não. lauda tá aqui 26. Pois é, Rara. É porque vai completar. Vou puxar a orelha dessa Mas mulher. vamos aqui. Menos um. A fila para ingressar num programa desse aqui, tendo em vista, tem muita gente hoje que tá ouvindo a gente aqui agora, que é da nossa época, 40, já passou, na nossa época de juventude, não existia esses estímulos. A fila, como é? Deve ser gigantesca, né? É uma fila gigantesca. Apesar que às vezes ainda existe a Vaga. evasão. Mas deixa eu te dizer. Tem gente que entra e Ó, sai. O Juventude Transformando o Futuro, deixa eu te dizer, eu acho que foi a experiência topada da gente, exitosa. Porque é o seguinte, é um processo de formação inicial, certo? É um curso de formação científica inicial. E geralmente os cursos de formação científica inicial, eles têm um índice de evasão gigante de 60%, de 50%. O Juventude Transformando o Futuro alcançou um índice de evasão abaixo de 20%. Ou seja, nós estamos tendo um aproveitamento pedagógico superior a 80% das vagas que estamos oferecendo, que estamos consolidando. Isso se dá pela natureza dos cursos, mas também pelo estímulo, exatamente pelo estímulo. Por isso que é importante, você fez uma pergunta importante, da necessidade de estimular a juventude a aderir às iniciativas. Mas do ponto de vista do Empreender Juventudes, nós vamos mais do que
Nós temos uma demanda muito mais do que a gente pode oferecer, do que a oferta. No ano de 2024, nós atingimos um montante superior a 10 milhões de reais de linhas de crédito direcionadas para a juventude paraibana. Só no primeiro semestre, como eu disse anteriormente, nós já liberamos mais 6 milhões. E o governo que renovou agora, não foi? E agora no início do mês de agosto foram anunciados mais 3 milhões especificamente para a iniciativa do Juventude Transformando o Futuro. Ou seja, nós estamos pegando, além da qualificação, nós estamos pegando aquele jovem que termina, que é certificado e tudo mais, e vamos ainda investir nele, vamos ainda abrir linhas de crédito para que ele possa sair dali investindo, sair dali gerando emprego e renda, gerando desenvolvimento para o estado da Paraíba, para além das aberturas normais de ciclos do programa Empreender, que vão evidentemente abarcar aí o público da juventude. Então a gente espera que a oferta de 2025 seja ainda mais superior ao que já foi em 2024. 2024, lembrando, nós tivemos mais de 1.200 contratos assinados com jovens da Paraíba, do litoral ao sertão, e que evidentemente vão contribuir agora para esse momento de desenvolvimento que a Paraíba vive. Só para você ter noção, um índice perto de 50% dos jovens que procuram o programa Empreender Paraíba, o Empreender Juventudes, são para jovens que vão para o varejo, que vão para o comércio, vão investir ali nessa área. Aí você pega um índice interessante da Paraíba 2024, que nós fomos o segundo maior estado de crescimento do varejo no Brasil. Ou seja, uma iniciativa como essa tem um impacto muito maior, um impacto macro na economia do estado, e que está que é pra aí, vida, né? o jovem vai se tornar um grande empresário futuramente, porque começa com a visão da juventude e a experiência lá na frente vai mudar. E que tem sido, esse sucesso tem sido mostrado nos índices econômicos que o estado tem vivido. Então, é uma política pública que a cada dia se aperfeiçoa, porque não existe política pública perfeita, e que nós temos aí essa intenção de continuar avançando. Agora, Pedro, eu tava dando uma olhadinha aqui na sua bio, viu? Foi aqui. É um rapaz de 25, eu tava 26, desculpa, tá? Mas eu tava lendo aqui, é 25. Graduado em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, natural de Belém. Quero saber qual é a sua relação ainda com Belém, se você ainda mora lá, se você tá por aqui por João Pessoa. Aí ele do Povo, tão jovem, foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil e com uma larga experiência já, viu, ocupando cargos na Coordenadoria de Inovação Tecnológica, bem como na Pró-Reitoria de Gestão Financeira, ambos da UEPB. Atualmente é o secretário estadual de Juventude do Partido dos Trabalhadores, ou seja, do PT. Foi eleito em 2019 e reeleito 2 anos depois. Já em 2023, recebeu o convite por parte do Executivo Estadual para assumir a Secretaria Executiva de Juventude. Ou seja, você é um jovem que fala da juventude. E como foram as tuas oportunidades na época também, para que você já tivesse essa sua vasta experiência tão menino, né? Olha, Poli, abraçar Josval, que acaba de chegar aqui nos estúdios. Nós iniciamos nossa caminhada bem cedo, né? E aí, para resumir bem, eu comecei através do movimento estudantil, a minha militância política, não do movimento estudantil tradicional, mas nós, lá em Belém, inclusive, na minha cidade, que eu gosto, inclusive, de sempre reiterar, eu sou um jovem paraibano de 25 anos que venho da região do Brejo de Paraíba, de uma cidade chamada Belém. Eu digo isso repetitivamente, onde ninguém me conhece, eu vou lá e digo isso porque eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente tem que levar as nossas raízes, a nossa origem para onde quer que seja. Então, lá em Belém a gente iniciou uma militância política voltada aí ao movimento estudantil através da Associação dos Universitários e Secundaristas de Belém. À época a gente lutava por transporte universitário, pela bolsa universitária que o prefeito da época tinha criado e não tinha executado esse importante projeto. E a gente começou a fazer zoada lá, sabe, Paulina? Programa de rádio, enfim, militância política pesada. Aí no processo do golpe contra a presidenta Dilma em 2016, eu decidi me filiar a um partido político. Eu me filiei ao PT a partir desse momento.
comecei uma militância interna dentro da estrutura partidária voltado para a política de juventude, tanto é que assumo a Secretaria Estadual de Juventude do PT em 2019, fui reeleito em 2021, como você acabou de ler, mas desde mais cedo, inclusive pela condição financeira da família, da minha família e tudo mais, eu fui em busca das oportunidades e da construção profissional, de oportunidades profissionais. Aí fiz estágio, cheguei a ocupar esses cargos na UEPB, isso entre os anos de 2021 e o início de 2023, antes de chegar ao governo do estado da Paraíba, e fui conselheiro do Orçamento Democrático Estadual, enfim, sempre nessa militância de política pública de juventude, na área do direito e evidentemente também de serviço público. Então, acredito que foi o resumo mais rápido aí que eu pude fazer dessa trajetória. Pra gente fechar, vai ter o encerramento, né, de um show no Espaço Cultural dia 30. Queria que você falasse desse evento pra gente fechar aqui esse momento. Isso, Eli, é o show de encerramento do Agosto da Juventude. A gente vai contar com DJ Cameta, Wave e Seu Pereira e o Coletivo 401, que irá abrilhantar a noite do sábado lá no Teatro de Arena, no Espaço Cultural, a partir das 19 horas. A gente espera que a juventude paraibana possa, junto conosco, encerrar de forma muito positiva esse grande mês da juventude. Agradecendo então a participação do nosso entrevistado Pedro Matias, secretário executivo de Juventude do Governo do Estado da Paraíba. Obrigada, viu? Bom dia para você. Eu que agradeço, Poliana, Eli, Josvaldo está por aqui, Sil está ali na operação, e abraçar toda a direção da Clube FM. Sempre uma satisfação retornar ao sistema Tambaú. Estou à disposição sempre. Obrigada, mais Voltar sempre aqui. Obrigado, secretário. Voltar sempre com a gente. E ele já está aqui conosco.